Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Comezaina Sociológica. Pessoal, hoje temos um autor importantíssimo tanto na filosofia quanto na sociologia, e esse autor é o Michel Foucault, beleza? Nós vamos tentar entender um pouquinho de como o Foucault trabalhava com o tema, por exemplo, da verdade, né? E como o Foucault trabalhava com as questões que parecem as mais naturalizadas num tempo, né? As nossas ideias mais comuns, né? Um ponto de partida nosso pode ser o fato de que o Foucault entendia que essas ideias que ocupam um lugar comum, né? Essas ideias de um senso comum devem ser todas vistas com alguma desconfiança, perfeito? É nesse sentido que o Foucault vai empreender uma espécie de história das ideias, né? Uma história das ideias que é trazida à tona a partir de um método que é genealógico, perfeito? Então esse método genealógico é uma busca de identificar qual é a origem das ideias de um tempo, perfeito? E por que isso é interessante no pensamento Foucaultiano, né? Isso é interessante porque o Foucault está entendendo que os discursos, né, esses discursos, as práticas discursivas, elas carregam intencionalidades, perfeito? Os discursos não são interessados, né? E os discursos trazem consigo também regimes de verdade, perfeito? Eles impõem uma forma de conhecimento, tá certo? É o próprio caso das ciências humanas, né? As ciências humanas, do ponto de vista do Foucault, também estão nessa lógica da produção de regimes de verdade, né? E aí o Foucault fornece vários exemplos, né, de como essa genealogia das ideias, né, de como essa história das ideias, ela de fato condiciona o modo como nós entendemos algumas coisas do nosso presente histórico como sendo naturais, né? E absolutizadas na forma como nós interpretamos o mundo, né? De como nós falamos sobre as coisas, né? Um exemplo clássico é o exemplo da história da sexualidade, perfeito? Foucault remonta ao século XVII, período onde a igreja cristã deu muita ênfase nos pecados da carne, né? E como isso vai produzir no século seguinte uma espécie de aumento da consciência da sexualidade e também toda uma gama de obras literárias que vão tratar sobre, por exemplo, o comportamento sexual ilícito, né? E esse processo caminha e no final do século XIX, com o advento da psicologia e da psiquiatria, né, a produção de uma espécie de discurso clínico, perfeito? Então, o ato de confessar, a confissão daqueles desejos mais profundos, se outrora era feito diante da autoridade religiosa, diante de uma figura como a do padre, por exemplo, agora a confissão é feita diante daquele que carrega o título de especialista, né? Então essa confissão muda de lugar, né? E essa mudança de local para o Foucault também está relacionada, né, a uma nova prática discursiva, perfeito? Uma prática discursiva que está ali colocando uma espécie de regime de verdade. E há ainda o acréscimo de uma nova faceta, né? A de que a revelação das vontades e dos desejos mais profundos do indivíduo revelam uma espécie de eu autêntico, né? Ou seja, quanto mais nós falamos sobre nós mesmos e quanto mais abertamente nós falamos sobre nós mesmos, mais nos libertamos dos traumas que nós carregamos, ou seja, mais estamos próximos do encontro com esse eu autêntico, né? Então, isso pode funcionar também como uma espécie de absolvição do sujeito, né? Do sujeito que é perdoado, que carrega a culpa e é perdoado, como outrora nos tempos da confissão cristã, perfeito? Então Foucault tá percebendo que isso é uma nova expressão dessa confissão, né? O homem ocidental então se torna um animal que confessa, perfeito? E vejam só como isso também é amplo para o Foucault, né? Como essa crítica da razão, essa crítica das ideias é ampla, né? Aqui nós poderíamos, por exemplo, traçar um paralelo com Hegel, né? Opor Foucault e Hegel, para que isso de alguma maneira fique mais claro para nós, né? Vamos lembrar do Hegel, e se você não lembra, né, se quiser ouvir ainda melhor sobre o Hegel, volta num dos últimos vídeos da Comezaina Sociológica, o que é dialética, perfeito? Nesse vídeo, então, tá ali exposto de modo mais
mais localizado o pensamento hegeliano, perfeito? Mas para o Hegel, a dialética, então, é essa espécie de movimento da razão, perfeito? É um movimento de uma razão em direção à sua totalidade, né? O movimento do espírito é um movimento do espírito em direção ao espírito absoluto, né? A fase da autoconsciência, a fase do desenvolvimento máximo da razão, né? De uma razão que ultrapassa a si mesmo, né? Para o Foucault, a própria confiança no pensamento racional, né? O próprio crédito conferido ao discurso racional já nos impõe limites, perfeito? Já opera como um regime de verdade, né? E aí para isso, para trabalhar com essa ideia, ele volta a René Descartes, por exemplo, né? Isso já está posto então desde Descartes para Foucault, né? Porque Descartes é o sujeito do penso, logo existo, perfeito? Então é o sujeito que é o detentor da razão, né? E é a razão que constitui o sujeito. Isso vai se desenrolando, isso também aparece no pensamento de Hegel de uma outra forma, né? Pelo movimento da razão. Então todo o discurso da razão, toda essa produção de conhecimento a partir dessa ideia de razão, também nos restringe, perfeito? De que forma? Enxergando, por exemplo, a loucura como diferente, né? Enxergando a loucura ou tudo aquilo que é inconsciente como o outro da razão, né? Ou seja, é inválido. Perfeito? Então, se para Hegel a dialética é o movimento da razão, Foucault problematiza a própria razão, né? Ou seja, o que está fora da razão, né? Quais limites podem ser impostos a nós pela razão, né? Será que toda espécie de lucidez é necessariamente consciente ou pode haver uma lucidez que seja, por exemplo, inconsciente, né? Então, percebe como o pensamento Foucaultiano também pode ser operado como uma crítica dialética, né? Então, semanas atrás fizemos um vídeo com o que é dialética e hoje já estamos trabalhando aí com uma espécie de crítica ao pensamento dialético, né? Ou crítica ao pensamento que está trabalhando com a ideia da razão, com esse movimento da razão. Perfeito? Então é isso, pessoal. Se você está acompanhando todo esse percurso da Comezaina Sociológica, eu espero que esteja sendo de grande valia para você, que você esteja curtindo, beleza? Se está curtindo, então curte nosso conteúdo, espalha a palavra da Comezaina Sociológica, compartilha nosso vídeo, perfeito? E é isso, pessoal. Estamos conversados, tamo junto, até a próxima.